E boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um encontro do Direito Sistêmico, para a gente dar continuidade à leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger. E lembrando que esses encontros acontecem todas as terças, às 8h30 da noite, e as gravações ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa, para eu não errar de novo. E hoje nós vamos ter a orientação do querido professor Marcos Castro, e como leitor teremos hoje o Eurico. E, sem mais delongas, já passo a palavra para você, Marcos. Obrigado, Helena. Ótima noite a todos, todos que estão por aqui, que depois também estarão conosco aí assistindo em casa. Obrigado mais uma vez aí por estar junto com vocês. E aí, o Herê não tinha me falado de nenhuma pergunta, e aí a gente já sabe, né, a regrinha básica, as perguntas difíceis ficam para ele mesmo. Mas aí nós podemos começar a leitura, tranquilamente. Okay. Boa noite a todos. O Espírito, a dedicação. Tudo aquilo que experimentamos como espiritual é dedicado. Dedicado de que maneira? Concordando com tudo como é, sem diferenciações por meio de um julgamento. Derivo isso de uma lista de pensamento. Tudo o que existe está em movimento. Esse movimento muda constantemente. Assim, tudo que é novo possui um começo, como se algo novo fosse criado a todo instante nesse movimento. Ao mesmo tempo, algo se encerra nesse movimento. Nele, tudo é simultaneamente novo e terminado. O que permanece constante nesse movimento? Apenas o movimento, mas não aquilo o que se move. Então, o que inicia esse movimento novamente a cada movimento. Aristóteles, atingindo um ponto final com o seu pensamento, falava de um motor inicial. Aqui surge uma pergunta: o que é movimentado por esse primeiro motor? Existe algo que está presente perante ele, de forma que possa movimentar isso? Ou será que todo o movimento é, a todo momento, um movimento criador que traz novamente à existência aquilo que move, mantendo-o nessa existência? Esse primeiro motor possui, ele próprio, uma existência? Ele pode possuir uma existência em nosso sentido? Como ele pode possuir uma se antes dele, além dele, não existe nada que movimente algo? Poderia, então, esse movimentador que tudo move penetrar por si só na existência, ou permanece fora da existência da maneira como a compreendemos? Tenho consciência de que aqui eu o levo por um caminho que deixa para trás o nosso pensamento convencional. Todavia, apesar de o último de inacessível, eu conduzo um pouco nossa existência ser mais adiante, mesmo sabendo que esse último permanece inalcançável. Essas tentativas de pensar além possuem um efeito profundo. Elas nos tornam humildes. Aqui não há segurança, há apenas o próximo movimento, um movimento criativo, sem um objeto, sem um oposto e, mesmo assim, perceptível como um movimento. Nós o percebemos mais perto ou mais longe, sem conseguir compreendê-lo. Nós o percebemos apenas como um movimento, como uma referência sem firmeza. Nós o percebemos como espírito. Para onde vai a nossa dedicação em tudo que fazemos, em tudo que experimentamos como vida, em tudo o que experimentamos como humano e como amor? Ela vai para nada, para um nada infinito, sem um objeto e sem um fim. Ela vai além de tudo o que pensamos. Ela é
isenta de substância, isenta de qualquer coisa na qual possamos nos apoiar, e mesmo assim somos movidos em tudo a partir de outro lugar. O Ô, Yuri, destino. podemos só parar um pouquinho aqui, porque essa parte é bem filosófica, né? Assim, é de mexer um pouquinho, assim, com a cabeça, mas é justamente porque não fica na cabeça isso, né? Porque se ficar só nessa parte, realmente é difícil. E aqui, quando o Hellinger vem introduzir isso para nós, né, sobre o espírito e essa tentativa de nos levar e talvez questionar, não é, para tentar uma compreensão que talvez também não se consiga, de onde vem essa força original, né? Onde é esse movimento inicial, essa força motriz, esse início, não é? Isso está separado dentro da existência? Isso é palpável? Como é isso? E aqui existe um mistério. Aqui existe um mistério. Existe essa força original e nós a percebemos, mesmo que não possamos tocá-la propriamente dito, por conta de não ser materializada, ou em alguns momentos também se materializa. Aí começam os questionamentos. Então aqui são provocações mesmo, né? Não quero entrar assim em crenças, porque também não é para isso, né? Para que eu acredito ou eu não acredito, mas sim percebemos a existência desse movimento o tempo todo. E o que eu queria passar para vocês aqui é justamente assim, esse movimento, não é, que se transforma, que realmente está em constante movimento, que tantas vezes as pessoas abraçam determinadas situações, né, como se realmente aquilo fosse eterno e estanque, e perdem essa sintonia com essa força original que está dentro desse movimento da vida e que vai trazer algo novo, e que sempre traz algo novo, né, e que algo novo também está associado com aquilo que também tem o seu término. E é como se unisse esse novo com o fim e começasse de novo, de novo e de novo. Aqui, gente, realmente é uma provocação para nós, para que possamos, nos abrir um pouquinho mais para aquilo que talvez, não cabe dentro de uma caixinha certa, como a razão e uma compreensão, ou talvez até algo que eu possa dominar, mas sim entregar-se a esse movimento de existência espiritual original. E aí eu vou ter que deixar a gente com essa provocação. Alguém gostaria de falar algo? É muito difícil, é incômodo isso? Talvez gostaria de saber se é incômodo isso para alguém? A Helena levantou a mão. Eu não vou dizer que é incômodo, assim, né, 100%, mas é difícil, porque envolve a confiança, né? O que a gente aprende muito lá, né, que os professores até falam, eu confio no campo. O que a gente já comentou em outros encontros, só sei que nada sei. E aí esse não sei tem que confiar, né? Que algo tá, que não é fácil isso, que a gente está querendo sempre controlar, né? Eu quem diga. Inclusive, hoje eu estava vendo uma frase do Bert. Eu gosto muito daquele livrinho, No Centro Sentimos Leveza. Sabe qual é, né? Acho que nós já até passamos por ele aqui. E a frase que eu tinha visto ali no livro é justamente essa frase que você falou, assim, da confiança, Helena. E o Bert fala assim: olha, quando alguém para no caminho e não quer prosseguir, isso não depende do saber. Ele busca segurança onde é preciso coragem. E aqui é justamente isso, assim, é sair dessa zona de segurança ou dessa busca por essa segurança, que talvez seja, sim, limitante, inclusive, porque essa segurança também vem daquilo que sei ou de imagens passadas, de imagens já conhecidas, porque o novo estremece, esse movimento novo dá aquela perda de equilíbrio que nós já falamos aqui, não é? Se colocar em marcha e talvez perder um pouquinho esse equilíbrio inicial para recuperá-lo lá na frente, e aí é sair da busca da segurança aonde é preciso coragem. É,
Foi justamente essa frase que eu estava vendo hoje. Aí já Ô, aproveito para Marco, compartilhar com vocês. e interessante você até citar esse livro, porque é algo que eu tenho exercitado muito, e em algum momento, em algum encontro, eu lembro que isso veio de novo, né? Esse centramento. Então, na turbulência, se a gente não se centrar, a gente não conquista essa confiança. É lógico que isso para mim, assim, eu acredito que é um treino diário, né? Mas eu já senti essa confiança muitas vezes. E às vezes, que nem agora eu estou passando por uma turbulência absurda. Eu estava surtando. Aí eu lembrei, falei, não, gente, preciso me centrar. E aí eu fui buscar o centramento. Então, todas as vezes que eu preciso passar por um desafio na minha vida, alguma coisa que eu quero fazer, eu pratico diariamente, né? Mas tem momentos que a gente esquece desse centramento. E isso faz uma diferença. Então, citar esse livro também não é por acaso. Muito obrigada. Não tenho dúvida disso que você traz desse compartilhamento, Helena, e de fato isso acontece, né? Porque é claro que no dia a dia aquelas turbulências, né, e algumas nos fisgam mesmo, e daí essa possibilidade realmente de aprender a soltar um pouquinho e de se distanciar, né? E para isso a gente precisa se perceber. O primeiro passo também é perceber, opa, peraí, eu estou inquieto aqui, isso está me arrastando, isso está gerando. Eu usei essa palavra, né? Alguém sente um incômodo, isso está me trazendo algum tipo de incômodo, né? Porque esse incômodo vem também de uma não aceitação disso que está se mostrando. E de fato a realidade se mostra. E aí quando você fala desse centramento, é justamente assim: "Opa, calma aí, deixa eu entrar em sintonia com essa realidade que está se mostrando aqui", né. E aí, de algum modo, a gente começa a sair também dessa luta, de que: "Não, eu gostaria que fosse diferente, isso eu não quero, isso eu não aceito". E aí entra nesse movimento de luta e que muitas vezes se torna uma constante na vida das pessoas. E isso, claro, adoece, isso tem ressonância com o nosso corpo. Então, quando também podemos, entrar, né, ou pelo menos ter essa possibilidade de buscar esse centramento, eh, algo já começa a se colocar em um outro movimento, é como se saíssemos daquele piloto automático. "Ah, calma aí, agora deixei de ser conduzido aí ao léu, e eu também posso fazer parte desse movimento". Como a gente disse, assim, isso está em movimento. Eu também me uno a essa força original. Eu também estou junto com essa força original e eu sigo aquilo que está se apresentando e percebo o que é possível para mim, nesse momento, fazer, se é que eu posso fazer alguma coisa. E aí, geralmente, sim, após esse centramento, qual é a sua decisão? Para onde isso te leva? Qual é o próximo passo que vem em sintonia também com isso que está se apresentando, sem precisar fugir disso ou lutar contra isso? Aí já começa a ficar diferente para nós, né? Dá até para respirar um pouco melhor, assim. Ah, calma aí, talvez não seja tão desesperador como eu estava vendo, ou eu posso começar por esse passinho aqui, esse caminho aqui, e depois a gente vai vendo aí que isso também entra em movimento, isso passa, né? Isso passa por mim. Como eu disse antes, não é eterno que eu preciso ficar nessa situação o tempo todo. Eu sei que quando se está dentro desse turbilhão, parece que isso não vai passar nunca, né, e que agora tudo acabou, e aquela angústia. Mas sim, né, esse passo que você trouxe, Helena, para nós, de se centrar um pouquinho para verificar o que é que compete a mim e o que eu posso fazer e o que é que se espera também de mim como um próximo passo. E pergunte isso. Muitas vezes eu faço isso. Pergunte você mesmo assim: "Ó, eu estou em dúvida o que fazer". Pergunte-se e veja qual é a resposta que também chega até você através desse centramento. E uma coisa que eu posso dizer é: quanto mais clara for a sua pergunta, tanto mais clara será a resposta. Faça perguntas claras. Não tenha medo de fazer as perguntas. Não tenha medo, as pessoas têm medo de fazer as perguntas, porque, tantas e tantas vezes ela já tem um indicativo da resposta, ela só não quer aquela resposta. Então faça a pergunta com clareza e você também terá clareza na sua resposta. Ok, o Ronaldo também levantou a mão. Deixa eu fazer um comentário.
Assim, talvez eu possa estar equivocado, mas assim, essa questão do centramento, né? Você, numa reunião passada, você disse que o Bert Hellinger estava sempre centrado, sempre, né? E aí me veio à mente que talvez essa não fosse a palavra mais adequada para descrever o Bert. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, né? Eu pensei que o Bert, ele tinha presença, né? Ele tinha presença no que ele fazia e presença na vida dele, presença, meu, ele estava presente em tudo, né? Você olhava para ele estava olhando para você porque ele estava presente ali. Você falava, ele ouvia, ele tinha presença, certo? Né? Porque eu penso assim que o centramento é você se autoequilibrar, você se auto, né, estabilizar, se, né? Porque, por exemplo, assim, eu falo isso com base na questão, por exemplo, que eu sou mestre de Reiki, né? Eu formo alunos e eu falo para eles, olha, vocês têm que buscar o centramento de vocês, vocês têm que fazer a meditação, gachô, reijirô, até vocês se equilibrarem, né? E aí eles veem eu aplicando Reiki, eu não faço isso. Eu falo assim, eu vou aplicar Reiki em você, eu vou lá e aplico o Reiki na pessoa, né? Aí algumas pessoas já disseram para mim, Ronaldo, é que você tem presença no que você está fazendo. Você já, no momento que você fala, eu vou aplicar Reiki em você, você já está presente naquilo, né? Então eu fiquei ouvindo isso, essa questão do centramento do Bert Hellinger, e me veio isso. Eu falei assim, eu acho que o Bert, ele tinha presença, né? Ele estava sempre ali presente. Ele olhava para a pessoa, igual você, o Renê já falou, e a pessoa já entendia, né? A pessoa já olhava no olho dele assim, já sentia e já entendia, né? Ele falava uma palavra, porque a palavra era aquela que a pessoa precisava ouvir, ou aquilo que iria demonstrar alguma coisa para ele, né? Então, eu falei assim, será que não seria a presença, né, que caracterizava o Bert Hellinger? Ronaldo, sim, o centramento exige presença. Não há como. Você precisa estar presente para começar esse centramento ou estar centrado. E aí eu poderia dizer um pouquinho assim sobre essas várias camadas do centramento, aonde, inclusive, eu não estou somente em mim mesmo. Eu não estou somente em mim mesmo. Isso é algo, assim, que talvez eu chame a atenção por conta de colocar o centramento como um isolamento e um distanciamento, inclusive, dessa realidade. Cuidado, cuidado com isso, assim. Também é uma forma de você estar consigo mesmo. Agora, nesse centramento, nós vamos uma camada a mais, além de eu estar comigo mesmo, eu estou em sintonia com esses outros. Eu estou em sintonia, na verdade, com tudo. E aí, isso exige um pouquinho mais ainda de mim. E apesar de estar em sintonia, eu não estou envolvido ou emaranhado, não estou dentro disso, mas eu permaneço presente, como você diz, e ao mesmo tempo eu guardo a minha distância, porque eu também respeito tudo isso que está acontecendo e que vem dessa força original, que aí eu fico pequeno demais para isso, né? Então, veja que assim, se a gente for trazendo da sua fala, tem um começo desse centramento, dessa presença, esse ponto de partida, eu comigo, né? Eu sempre falo isso, nesse campo da ajuda, aonde tudo começa? Começa é conosco mesmo. Esse é o nosso ponto de partida. Se eu vou me colocar para prestar um auxílio, o primeiro, né, a estar centrado, presente, a olhar para mim mesmo, sou eu. E aí eu me verifico e também me coloco à disposição e me abro para esse outro e para todos que compõem e que estão presentes nisso. Então, nesse centramento que eu me refiro do Hellinger, e centramento não se confunde assim, com seriedade, afastamento, isolamento. Não, você está centrado, presente e também em contato, em sintonia com todos esses e com tudo que está presente também. E aí esse
é um passo a mais também, né, disso que você trouxe. E o centramento que eu me refiro do Bert é esse centramento de, além de estar consigo mesmo, estar presente, como você trouxe, para si e para os outros ao mesmo tempo, sem envolver-se necessariamente naquelas situações. Ok? Obrigado, Ronaldo. Esse é um passo, né, tá dentro aí das nossas, quando o Bert fala sobre ordens da ajuda, esse auxílio, a gente vai encontrar algo nisso daí, esse caminho que o Bert traçava também como fenomenológico do saber, né, então essa nossa postura em centrar-se, em observar, né, em perceber, compreender algo, em seguir qual é esse próximo passo, através dessa intuição que é entendida nesse próximo passo, e depois também, assim, essa sintonia maior com tudo. E ainda tem o próximo passo, porque depois de tudo isso, eu também faço uma despedida e me distancio mais ainda, para que esse outro siga com a sua própria força e eu também na minha força. Tem todo, né, assim, uma camada que a gente vai percorrendo, percorrendo, cada vez mais profundo, até chegar também nessa despedida amorosa, onde o outro também segue com a sua própria força. Oi, Tânia, boa noite. Oi, boa noite. Eu escrevi essa frase aí que eu ouvi ela hoje, né? De Qual um frase? É da palestrante. coragem? Que onde busca Não, segurança e precisa coragem? não, todo culpado tem uma vítima dentro de si pedindo ajuda, e a mente é uma onda e a alma um oceano. Isso, assim, refletiu muito grande na minha alma, e dentro desse contexto aí, eu fui muito além e pensei, quando se está no campo, né? Quando você se deixa, a alma é uma onda. E quando você deixa a sua alma fluir, e as pessoas que estão ali no campo também deixam as suas almas fluir, ela por si, o movimento todo fala, e nem precisa às vezes nem de palavras, porque eu já presenciei constelações assim, que o movimento todo em si deu a finalização assim, completa da constelação, sem uma palavra. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu falei, o que é o espírito? O que é a alma, gente? É magnífica. E o negócio é se colocar mesmo no sentir e se entregar a essa consciência maior que a gente não tem dimensão do que é, né? E ali a sua mente uma onda e a alma é um oceano. Então, ela vai além. Olha, você vê, o que é um oceano? Mediante aquilo que a gente está ali em busca de um saber, de uma cura, de uma transformação. E ela é possível, né? Ela é possível. E aí, atrás de uma vítima, de um culpado, sempre tem uma vítima pedindo ajuda. Então, isso me fez ver que, por mais que uma pessoa seja lá um assassino, um bandido, um estuprador, seja qual for a situação, existe uma alma gritando ali dentro de si. Porque aos olhos humanos, para nós não tem solução, mas para a alma e o espírito, tem. E aí entra essa segunda onda, né? Que é a mente e a alma. Aí se abrindo, você consegue olhar a pessoa além daquilo que ela faz. Ai, é muito lindo. Eu fico assim, apaixonada. Quando a gente consegue alcançar dentro dessa consciência espiritual, né, e aí tem que atravessar muitas barreiras e julgamentos, né, que são talvez próprios em uma determinada camada, mas que nessa outra dimensão não faz sentido. É por isso que o Bert às vezes falava, né, todos estamos a serviço. E, e olhar para as pessoas como todos são bons, isso é difícil às vezes. Como assim? Determinado ato e você está me dizendo que todos são bons? Né? Então, A nós gente somos não a imagem sabe, perfeita de Deus.
não sabe o que realmente está por trás, né? O que está oculto e quanto amor existe naquela determinada situação também. Quando você fala da onda, do oceano, né? Eu me lembrei da doutora, como chama, gente? Thomas Bryce, Frank, Úrsula. Ela traz essas metáforas de gota, onda e oceano, e é bem legal, assim, também, como a gente pode perceber essas dimensões e como elas também se movimentam e se misturam e se aglutinam ao mesmo tempo, como essa gota também se transforma em algum momento no próprio oceano, porque está fazendo parte dele, está junto dele. Obrigado, Tânia. Gratidão. Oi, Vera, boa noite. Eu não sei se a Vera está com a mãozinha levantada, gostaria de abrir o microfone. Vera? Senão a gente pode continuar, Eurico. Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos lá, então. Prosseguir? Vamos. O destino. Eu acho que a Vera abriu o microfone. Consegui. Oi, Vera, tudo bem? Bem, você, tudo bem? Tudo bom, pode dizer, estamos te ouvindo. Marcos, quando a gente fala começo e fim, parece óbvio, mas escapa. O que eu posso pensar? Tudo tem começo e fim, mas assim, parece que ele está falando de coisas delicadas, né? Talvez um pensamento, um sentimento, uma experiência. Então, esse motor, né, que move, ele leva para esse começo e fim. Será que seria isso? Todo instante nós estamos no começo e no fim. Não sei bem entender, acho que eu não vou conseguir, né? Vai, tá chegando, tá chegando. É justamente assim, tem essa frase do Bert, talvez possa te auxiliar. E ele dizia, com o fim começa. Qual é esse ponto? E você trouxe isso de falar, né? Olha, o que que é o começo, o que que é o fim aqui? Talvez vai chegar em algum momento que justamente você vai perceber nesse ponto, nessa intersecção, o que é o fim e o que é o início aqui mesmo. E aí isso vai ser percebido por você, talvez pelo fim, aonde se inicia algo também novo. Ele está nesse mesmo ponto e te provocando dentro desse movimento de início e fim. E por isso também nós começamos hoje falando, né, cuidado ao tentar compreender as coisas como se isso fosse eterno e que tão duradouro, e aí vem esse movimento criativo e esse movimento original e logo transforma isso se transforma. Aquilo que parecia ser perpétuo já se mostra tão instável e já vai passando. É como se você assim pudesse ter algo nas suas mãos que de repente pode ir caindo, soltando. Terminou e se iniciou algo também. Fique com essa frase do Bert, que isso vai te ajudar, e é bem nesse caminho que você está. Com o fim começa. Com o fim começa. E para onde eu olho? Eu olho para o fim ou eu olho para o início? Eu vou ter essa resposta? Não sei, eu falei, pergunte com clareza que a resposta vem com clareza. Parece que eles estão quase que no mesmo lugar, né? E aí quando a gente imagina assim em uma imagem mesmo, né? Se você colocar um círculo, não é? E aí tenta identificar nisso onde está o início e onde está o término. E aí veja como isso provoca algo em nós também. É verdade. Ele se torna um todo, né? Ele é começo, início e fim, né? Ele é meio, ele é tudo, né? Tá tudo integrado, né? Alguma coisa já vai chegando para você.
É verdade, obrigada. E aquela frase que você falou, eu me vejo tanto nela, que para dar no caminho, não prosseguir, não é falta de segurança. Você precisa perceber que é preciso coragem. E Isso. eu confundo muitas vezes. Não me sinto segura, mas é tão mais claro quando eu percebo que não é segurança e coragem, né? Exatamente. Quando, né, se para nesse caminho e fica nessa busca pela segurança. E se para justamente porque eu estou buscando a segurança, aonde o que se necessita é a coragem para seguir. Então muitos param realmente nesse meio do caminho, buscando essa segurança, aonde se precisa da coragem para prosseguir. Isso é sabedoria. É lindo, é bem profundo mesmo. Obrigada, grupo, obrigada, Marcos. Obrigado, Vera. É o nosso amigo Bert, nosso querido Bert. Só para compartilhar nisso da gente prosseguir na leitura, eu estou me lembrando aqui de uma frase que eu não me lembro o autor, mas ela dizia assim: continuaremos a evoluir, e a cada evolução retornaremos ao princípio, e aí conheceremos esse princípio de forma diferente. Ótimo, Eurico, obrigado. Você sabe que É, você comentando agora, o que eu sentia do Bert, né, nesses últimos anos, acompanhando essa volta que você falou, e aí vamos pensar um pouquinho na trajetória do Bert, né, como padre e tudo que ele viveu dentro desse sacerdócio também, dentro dessa missão, e eu via os últimos seminários do Bert e ele falando, do grande amor de Jesus. Aí dava uma dimensão disso que você está trazendo para nós, assim, dessa volta à essência, assim, desse início. E era muito gostoso, escutar o Bert, com aquela propriedade dele de quem vivenciou, né, de quem esteve presente também dentro de uma instituição que traz, determinadas imagens, falar de uma forma tão pura desse ponto original, que era o amor. E aí parecia que era isso que você estava colocando para nós mesmo, um retorno a essa origem. Alguém pediu para você escrever a frase aí, Eurico. eu estou procurando aqui o autor da frase, que é muito conhecido, mas aí me fugiu da memória, mas eu vou dar uma olhada aqui depois que a gente continuar Ótimo. a leitura aqui. Mas é mais ou menos isso mesmo. Ela diz, continuaremos a evoluir e a cada evolução retornaremos ao princípio. Ou seja, a cada final, a cada ciclo, a gente retorna ao princípio e aí conheceremos esse princípio de uma forma diferente. Ou seja, a gente já traz toda aquela bagagem que a gente foi adquirindo dentro dessa evolução, né? Eu achei muito interessante, muito pertinente esse princípio e fim que acaba se confundindo mesmo. Mas eu digo que a cada princípio é um início de uma forma diferente, de uma evolução diferente, né? Sim, Vamos, sim. vamos lá. Agora o Já Bert não é fala mais o mais mesmo. algumas coisas aqui que vai trazer clareza para a gente. O destino. O destino sempre estabelece um fim. A partir do fim de algo, faz surgir o novo, também provido de um destino, que após certo tempo sela seu fim. Sendo assim, como lidamos com o nosso destino? Como lidamos com o destino de outras pessoas? E com o destino do mundo? E das religiões? Podemos interferir? Aquele que intervém sofre o mesmo destino. E quanto às forças do destino, elas permanecem ou será que também o seu destino as alcança após certo tempo? Essas forças do destino permanecem intangíveis para aquele que tenta entendê-lo, impotente perante ele, assim como qualquer outro. Nesse sentido,
Todo destino é um movimento, é um poder que, apesar de mover tudo, permanece oculto para nós. Você já deve estar se perguntando: o que tais reflexões num livro sobre cura, que trata de saúde e de salvação com relação a doenças e outros destinos, será que nos posicionamos dessa forma, fora do alcance das forças do destino? Desejamos tomá-las pelos chifres e fazê-las curvar? Que tentativa tola! Seus movimentos são movimentos criativos e infinitamente inacessíveis a nós. Todavia, existem experiências espirituais que nos levam em seus movimentos de efeito curativo. Nós e em outros, se permanecemos em sintonia com os mesmos. A sintonia. Em sintonia com os movimentos do espírito, soltamo-nos. Em que direção poderíamos e deveríamos nos mover a partir de nós mesmos? Soltamo-nos de maneira centrada e desperta ao máximo, como uma pena levada pelo vento. Aterrissamos onde quer que ele nos leve, sem nos mover para fora de nós. Somos movidos, todavia, não sozinhos, mas com tudo que se move ao mesmo tempo. Ao divergirmos dos movimentos de nossa boa consciência, do nosso medo de perder a nossa segurança e o nosso direito de pertencer, nele estaremos presentes de outra forma. Ao pertencer, somos carregados e levados de formas diferentes em todos os momentos. Como nos percebemos dessa forma, levados por um movimento espiritual? Percebemos-nos presentes, sem preocupações e mesmo assim levados ao tempo certo por uma compreensão a uma ação de efeito curativo, surpreendente para nós e para os outros. A pergunta é: e a nossa liberdade? Ela ainda existe? Ela ainda é movida a partir de outro lugar? A resposta está na história a seguir. A liberdade. Um discípulo perguntou ao mestre: diga-me o que é liberdade. Que liberdade? Perguntou o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se a um cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se a um timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece em pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou: algumas pessoas pensam que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e busca através dela. Uma natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Aqueles que a deixa pensar, ela concede, às vezes, uma certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo a sua força à dele. Ok, Prossigo. Eurico. Essa parte da liberdade eu acho bem interessante e provocativo quando o Bert coloca isso, sabe? Porque quantos realmente acreditam que estão livres e prosseguem dessa forma? Por exemplo, nesse primeiro passo aí, aonde a liberdade é vista como uma estupidez. Sabe, aquele do quem tem razão mesmo, então eu vou até o fim dentro dessa minha liberdade e vou contra esse movimento que se apresenta, porque, como o Bert coloca aqui, assim, né, é o cavalo ali e o cavaleiro nessa briga o tempo todo só para sentir, para esse cavalo, né, que ele coloca ali, só para sentir o pulso desse cavaleiro cada vez mais firme. Ou seja, esse movimento que se volta
Dentro desse que se pensa totalmente livre, cada vez mais forte e exige mais, te suga cada vez mais forças, exige cada vez mais de você, vai retirar cada vez mais de você. E ainda assim, essa pessoa está, não, eu sou livre e eu vou até o fim com isso. Essa normalmente é a frase, eu agora vou até o fim com isso aqui. E fica dentro dessa liberdade, tida como uma verdadeira estupidez. De outra forma, essa liberdade presenciada aqui como o arrependimento, né? Algo aconteceu, talvez não tenha sido como planejado, e agora eu fico com isso e naufrago junto, né? Ao invés de pegar esse bote salva-vidas que está bem ao meu lado, ao invés de abrir essa porta que está bem aqui ao meu alcance, ou essa janela, eu permaneço naquilo que fazia parte, talvez, de uma vontade e deixo de observar tudo que está disponível, inclusive dentro dessa realidade. Essa é a sua liberdade tão limitada, tão limitada. E aí o Bert chega numa terceira camada ou dimensão, onde ele traz essa liberdade realmente como uma compreensão, não é? Uma compreensão que se deixa em alguns momentos, claro, ser levados. E aí vem bem esse exemplo, né, quando a gente fala de resiliência mesmo, né, de deixar-se ser levado em alguns momentos como, né, uma árvore onde o vento leva um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e assim ela consegue permanecer ali, viva e seguindo esses movimentos. E aí vem a pergunta, né, do discípulo para o mestre, né? Como assim, liberdade? Isso é tudo que você tem para me dizer? Mais nada sobre a liberdade? Né? E essa liberdade experienciada, sim, de algo dentro dessa fonte original, dentro desse movimento que o Bert vem falando nesse capítulo do Espírito, onde quando nos deixamos ser levados, também experimentamos, de algum modo, essa liberdade. Somos agraciados com essa liberdade por estar entregues, soltos, confiantes, e assim seguimos com segurança também dentro desse movimento que é espiritual. Acho que aqui ele fez esse fechamento, né, de tudo que ele veio falar ali um pouquinho com relação ao destino, aquilo que é estreito, aquilo que é preso, e para chegar na sintonia que ele trouxe também, para chegar nessa liberdade. E o ponto para a gente refletir é: que liberdade talvez eu esteja vivenciando nesse momento em mim? Estou nessa liberdade aonde me assemelho mais à estupidez, mais ao arrependimento ou à compreensão? Percebam isso, assim. A gente pode perceber e trazer isso, às situações que estão presentes no nosso dia a dia, né. Eu estou na birra, qual é a birra que eu estou agora? Porque isso vai bem nessa estupidez, assim. Não, também me fez isso, agora se quiser que venha até mim. Não existe isso o tempo todo nas nossas relações de trabalho, aqueles que estão mais próximos, né. E esse arrependimento também, puxa vida, algo não saiu talvez como planejado, e o que é que tem ainda à disposição? E depois também a compreensão, né, olhar para essa realidade em sintonia com tudo, e aí compreendê-la na medida daquilo que nos é entregue como um presente de compreensão. Perguntas, comentários, sensações, compartilhamentos? Achei que essa parte. Vamos ver, quem? Vera. A birra e a estupidez, a gente já vive muito, já viveu, né? Talvez agora ainda vive em alguns momentos. Arrependimento, nossa, às vezes uma falta de consciência, né? Que a gente não pode fazer nada com o que passou, né? Agora, a compreensão, que é o grande, né, o maior, ele seria, então, aquelas frases, aquele aprendizado, tudo foi como foi, tudo é como é. A compreensão é viver o aqui e agora, o presente, é estar presente, é estar centrado,
Compreensão, acho que essa compreensão te traz liberdade, porque nela você pode se lançar, né? Você se joga nela, mas tem que confiar, né? Como é que você se joga numa liberdade? Tudo bem, você fala, ah, que agora é assim, tá bom, estou vivendo esse momento, tal. Mas confiar nesse algo que está além de tudo isso, acho que isso que é liberdade, que nós não somos, nós dependemos desse algo também. Ô Vera, talvez possa auxiliar, não é? Isso que você traz sobre a compreensão. Que etapas eu posso também passar e trazer para algo concreto meu para chegar até essa compreensão? Para também não ficar isso tão abstrato, né? Assim, eu preciso sentir e confiar e soltar, não é? Então, que etapas, né? Quais são os passos que eu posso trazer? Porque existem as situações concretas na nossa vida que nos exigem isso, né? Então, não estamos falando só de uma forma abstrata e de algo que está tão distante. Isso, é claro, a gente traz para situações do nosso dia a dia, a nossa tarefa na vida diária, né? E aí, é interessante quando a gente pode falar assim, olha, até chegar nessa compreensão, talvez primeiro eu possa observar. E o que o Hellinger também trazia para nós como a observação e essas distinções dessas palavras, né? Olha, observar, eu observo também aquilo que está próximo. Sabe como eu tenho um quadro aqui atrás de mim, não é? É como se algo me chamasse a atenção bem especificamente em um ponto desse quadro e eu fosse observar atentamente aquilo e de uma forma próxima. E aí, nessa observação, eu tenho os detalhes tão presentes para mim. Eu consigo ver os detalhes, as riquezas, eu consigo ver todo aquele aspecto ali e dentro daquela região que me chamou a atenção. Porém, o que acontece com isso, Vera? Acontece que eu perco de vista o quadro como um todo. E aí, para ter o quadro como um todo, eu preciso me afastar um pouquinho mais. E eu preciso aumentar a minha percepção. Essa percepção, eu já estou um pouquinho mais distanciado. E talvez, sim, eu vá perder alguns elementos que eu observei tão próximo, com aquela riqueza de detalhes, mas eu ganho na percepção do que está acontecendo com o todo. E o que é a maneira com que eles se relacionam? Qual é a relação existente entre toda essa composição? E aí, a compreensão, eu posso também começar a traduzi-la como a união dessa observação com a percepção. Observei aquilo que é próximo, também consegui me distanciar e perceber o que está atuando aqui para além daquilo que eu estava tão mergulhado e que talvez tivesse chamado a minha atenção como uma grande certeza, e de repente, quando eu me distancio, eu tenho uma outra noção, uma outra percepção se apresenta. E aí sim, eu posso unir esses dois movimentos para começar a ter uma compreensão melhor de tudo que está se apresentando. Estou falando sem trazer uma situação concreta, mas é claro que a gente pode trazer isso para a nossa situação do dia a dia, sem ficar tão solto como possa parecer. Isso auxilia? Auxilia, Ok. dá uma linha de raciocínio, acho que eu Isso fico faz bem muito também, né? sem chão, fico muito no abstrato. Então, me dá uma linha de raciocínio, dá um passo a passo, para ver que a compreensão é o todo, né? É você ver o detalhe, né? A figura e fundo, né? E depois dessa compreensão, você vai ver qual é o próximo passo. Observei, percebi, compreendi algo aqui que se mostrou, e aí sim, qual é o próximo passo a partir disso? E é claro que tudo isso que eu estou falando feito a partir do nosso centramento. Essa palavrinha centramento, ela vai tocar em nós a todo instante. Isso não é tão aleatório como possa parecer. Isso sim, nós fazemos de forma centrada, não é?
Aí a gente consegue dar esses passos em sintonia, em comunhão, por assim dizer, com tudo isso que está se apresentando e que exige de nós. Porque sim, exige algo de nós. A Helena levantou a mão, e quando eu digo exige algo de nós, o Bert fez uma pergunta, que nem o que tudo isso tem a ver dentro desse livro sobre a cura, onde nós vamos falar de sintomas e doenças. Alguém ainda duvida que todas essas sensações e inquietações se manifestam no corpo, como sintomas e doenças, quando nós não percorremos esse caminho e não estamos centrados e não conseguimos entrar em sintonia com tudo isso? Por quê? Porque aí vem justamente aquelas situações de desespero, de angústia, de insatisfação, de ausência de compreensão, né, por assim dizer, e tudo isso, dentro de um determinado período de tempo, vai se manifestando no corpo. Isso adoece. Essas inquietações também adoecem. Diga, Helena. A fala da Vera me fez lembrar de uma palavra que o René sempre traz para a gente, comparando a aceitação com o assentir, né? E aí também esse trecho que ele fala aqui no final, que como um rio que carrega um nadador que se deixa levar. Então, assim, essa compreensão eu vejo como isso, como um ok, né? Tem algo maior. Eu assenti, quer dizer, eu não aceitei só, tipo, voltei lá para a birra, né? Porque normalmente se a gente aceita, fala, ai, tá bom, é assim, né? E aí ele se deixou levar. Então, assim, esse assentir, para mim, também tem uma atitude dele, né? E essa atitude que faz essa mudança e que faz essa evolução. Não sei se eu fui clara. Mas na hora que ela começou a falar da compreensão, de, é assim que é, né? Então é como se a gente estivesse aceitando, mas, tá bom, né? Mas aí volta na confiança, né? Quer dizer, eu vejo que tem algo maior, né? Que nem aqui o rio, quer dizer, o nadador não vai ficar brigando com o rio, ele compreende, assente, e ele também, numa atitude dele, facilita esse movimento. Porque se ele aceitasse, ele também podia ser jogado para um outro lado da margem, ou não perceber que, por exemplo, está perto de uma margem, né? Que ele pode tomar o próximo passo. Então, era só isso. Não sei se eu compliquei ou se eu facilitei. Para mim tá tudo bem, não complicou não, facilitou. A Tânia também tá com a mãozinha levantada. Eu atendi uma cliente que ela, desesperada, chegou até a mim pedindo auxílio para sua filha que estava enferma. E aí, primeira coisa, eu conversei com ela para saber o que estava acontecendo. Ela falou que a menina deu entrada no hospital com dengue e, e as plaquetas baixas. Eu fui e falei com ela assim, o que houve antes? O que aconteceu antes? Aí ela falou, ela brincou normal e de repente começou a passar mal, mas eu falei com a mãe, com você. Aí ela falou assim, eu estava triste, ansiosa, nervosa, com o meu trabalho, né? Que o meu trabalho lá estava, ela saía do trabalho para ser terapeuta, então ela trabalhava no banco. E as emoções que estavam nela, a menina gerou lá, na consciência da mãe, uma doença. E ali eu falei com ela assim, então se acalma e nós vamos agora elevar o nosso pensamento à fonte maior, porque a mãe, ela transmite, né, todo o equilíbrio para a criança. Então, se ela agitasse, eu ficasse nervosa, a tendência da menina era piorar, não melhorar. Então, eu mantive ela na postura de uma confiança e de uma certeza de que aquilo era passageiro e que ela ia ter a resposta do coração dela, da filha dela, voltar ao estado normal de uma saúde perfeita. E ali eu olhei, busquei dentro das emoções o que causava a dengue, e dentro desses sintomas, eu fiz uma oração sistêmica e passei para ela para falar olhando nos olhos da criança.
E aí, nesse meio termo, ela desesperou lá, que os médicos tinham falado que a plaqueta da menina tinha caído muito e que ela tinha tido pneumonia também. Eu falei assim, ele trouxe a má notícia, mas você permanece na confiança e na fé. E ali a gente fez todo o processo, ela olhando nos olhos da criança, falando, aí dela que até quando ela foi falar com a criança, aí a criança olhou, achou ela meio esquisita, mas ouviu a mãe atentamente, coisa. Assim que ela fez todo o processo, olhando nos olhos da criança, do jeitinho que eu fui ali orientando ela, a criança imediatamente melhorou. Imediatamente. Com 3 dias, uma criança com plaquetas baixas, dengue, pneumonia, não recebe alta rápido. E no terceiro dia, os médicos chegou para ela, mãe, eu não sei em que você acredita, no que você confia, mas a sua filha não tem mais nada. A menina saiu de lá perfeita, andando. Por quê? Porque a consciência da emoção estava na mãe. E ali, quando eu trouxe toda a consciência para a mãe entender e compreender, e ela se abriu para sentir, automaticamente a doença da menina já não existia mais. Porque não era doença, era uma questão emocional. Sim. Obrigado, Tânia. Vera, eu acho que você está com o seu microfone ligado, se você puder desligar. E aqui a gente já viu, né? Algumas. Primeiro que eu sempre digo assim, os pais não escondem nada das crianças, né? Nada dos filhos. Mesmo que isso não seja dito, né, essas crianças elas captam. E aí, aqui também nós já vimos quantos movimentos sistêmicos, né, do tipo, essa criança entra e diz, né, eu sigo você, mamãe, ou eu por você, mamãe, me coloco no seu lugar, né, adoeço inclusive por você, porque não quero te ver sofrer, eu sofro no seu lugar. E aí, quando alguma dinâmica pode ser mostrada que esteja em contato realmente com isso, também na alma algo pode se soltar. Essa mensagem também chegou. Obrigado, Tânia. Ronaldo está com a mão levantada. Não, eu só ia fazer uma pergunta. Esse movimento que você falou, né, de se distanciar e olhar de novo, não é o movimento de sair da arrogância e do ego, de querer controlar tudo, né? E aí você sai dessa condição de arrogância, de querer controlar e vai para o acatamento, para o equilíbrio. Tipo assim, eu prefiro estar em paz do que estar certo. Para alguns pode ser esse movimento. Agora, quando você traz essa frase assim, ó, eu prefiro estar em paz do que estar certo, aí a gente tem que ver essa postura, se é que eu saí realmente dessa arrogância. Ou eu continuo na arrogância, achando que inclusive eu vou seduzir a minha alma. Ah, eu já sei. Eu vou seduzir aqui porque eu ouvi que tem que fazer isso, 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 então eu vou e faço. Mas a postura continua a mesma. A arrogância continua a mesma. Então isso é mais também a nossa postura interna. Cuidado com vários movimentos, porque quantas vezes o que eu vejo é assim, pessoas que têm a teoria, leram alguns livros, e aí elas descobriram algum caminho, né? Então, assim, peraí, o sucesso tem a cara da mãe, então eu já sei, eu tô super bem com a minha mãe, tá? Tô super bem com minha mãe, tá ótimo, e aí internamente isso não acontece. É como se eu vou buscar algo para seduzir essa força original e mostrar que eu sou o bonzinho e mereço receber algo aqui para ser feliz. Cuidado, isso acontece aos montes. Aos montes. Uma vez eu estava em um workshop, né? Então ali numa constelação e veio um movimento de uma empresa e essa pessoa, essa mulher, ela precisava olhar para a mãe, né? E aí ela saiu ali, nossa, já sei, já entendi tudo, eu vou chegar em casa e vou falar com a minha mãe. Eu falei, se você fizer isso, e dessa forma que você está, é muito provável que vai causar um distanciamento ainda maior. E se eu fosse sua mãe, eu iria te empurrar para muito longe. Aí ela falou, nossa, eu acho que minha mãe talvez até me bateria. Eu falei, então, cuidado com a sua postura. É a sua postura que vai dizer aonde você chegou com a sua mãe e se você realmente internalizou isso e a trouxe para o seu coração.
seduzir a alma não funciona. Não é assim. Não é assim. Esse plano é muito maior. Muito maior. Ok, eu acredito que a gente vai parar por aqui então, Eurico. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Se não, a gente pode ir finalizando. Depois desse é fechar com chave de ouro, né? A gente levar esse pensamento para a cama, né? Não tem mais o que falar. Não tem mais o Uma que vez falar. eu falei isso de tentar seduzir a alma. Naquele momento foi bem interessante, assim, sabe? Foi Depois realmente muito olha, forte. depois desse pensamento, olha, dessa reflexão, dessa provocação, não sai mais nada, não, tá? É dormir com isso, refletir bem sobre isso. Obrigado, queridos. Obrigado, Eurico. Obrigado, Helena e todos, né, que estão aqui conosco. Gente, ótima noite. Obrigada, Cleusa, boa noite. Então, Antônia, pessoal, todos. boa noite a Obrigada. todos. Obrigado por Pessoal, tudo. Boa obrigada, noite. Marcos. Até a próxima. Até. Boa noite. Obrigado. Até terça, até mais. Albertina. Tchau, tchau. Obrigada, Gratidão, Eurico. Marcos. Gratidão a Tchau, tchau, todos. tchau. Gratidão. Tchau, Giovana, Dilena. Gente, obrigada. Boa noite. Eurico, depois a gente conversa, tá? Eu já mandei mensagem Ok. para o Nilton. Super tranquila.